Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Muito bom dia! Sextou, né, pessoal? Pois é, mais uma sexta-feira por aqui, mais uma semana juntos. E como de costume, começo o vídeo de hoje desejando uma sexta-feira muito produtiva e um final de semana verdadeiramente abençoado para você e para todos os seus, para toda a sua família. Dito isso, vamos então aqui às nossas clássicas atualizações do dia. Pois é, hoje eu vou falar sobre o calendário de pagamento do Auxílio Brasil especificamente para o dia de hoje. 2. A votação da medida provisória, olha só isso, que criou o Auxílio Brasil, que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Eu já adianto que houve a sua aprovação por unanimidade. E tem mais, o texto apreciado pela Câmara dos Deputados trouxe diversas mudanças em relação ao texto original, o que fará com que cerca de 20 milhões de brasileiros possam ser, de fato, beneficiados aí pelo programa social. Vamos entender, então, todas as mudanças e as expectativas da votação desse mesmo texto no Senado. E 3, afinal, como está a votação da PEC dos precatórios lá no Senado? O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, revelou o prazo. Vamos ver o que ele disse ontem sobre isso. Vamos lá, então vamos. Mas antes de começar aqui com tudo, com o pé direito, te convido, como sempre faço, para que você se inscreva aqui em nosso canal, deixe o seu like neste vídeo e também peço aquela gentileza importante, compartilhe estas informações, porque sim, são informações de utilidade pública, atingem e afetam milhões de pessoas e podem, portanto, ajudar muita gente. Dito isso, vamos direto ao ponto, direto ao que interessa e, claro, vamos começar falando sobre ele, sobre o Auxílio Brasil, mais especificamente sobre o calendário de pagamento do Auxílio Brasil. Hoje, o pagamento do auxílio está liberado ou será liberado para as pessoas que têm o NIS com o final 8. Bem, continuando aqui, ontem a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade a medida provisória que instituiu o Auxílio Brasil, o programa social que ficou realmente no lugar do Bolsa Família. Foram 344 deputados que votaram favoravelmente ao texto elaborado pelo deputado Marcelo Aro, que foi o relator do projeto na Câmara. Vamos ouvir o que disse o deputado após a aprovação, quando ele explicou ali as principais mudanças que foram feitas no texto. Olha só. Existe uma fila. No nosso projeto, que foi aprovado agora, a gente zera a fila. Então, automaticamente, todo mundo que estava com demanda reprimida do Bolsa Família passa a receber o Auxílio Brasil. Então, essas milhões de pessoas que estão ali passam a receber imediatamente o Auxílio Brasil. Segunda mudança, a gente altera a faixa de extrema pobreza e pobreza no país. Isso também faz com que mais pessoas possam acessar o programa. Então, a taxa de extrema pobreza eram pessoas que recebiam até R$ 89,00 per capita, individualmente, que dá menos de R$ 3,00 por dia. Nós aumentamos essa faixa para R$ 105,00. Isso representa que mais pessoas vão estar incluídas como extremamente pobres e que, naturalmente, o governo não pode admitir que essas pessoas fiquem extremamente pobres. E elas vão receber o necessário para que eles, no mínimo, mudem de faixa para a faixa de pobreza. Então isso também é um avanço. E a pobreza é a faixa de quem recebia o auxílio, que era de R$ 178,00. Nós estamos mudando para R$ 210,00. Então são R$ 32,00 a mais, né, de renda per capita para que você consiga entrar no programa. Nas minhas contas, hoje recebe o Bolsa Família algo em torno de 14 bilhões de brasileiros. Zerando a fila e com a mudança de faixa de extrema pobreza e pobreza, nós passaremos de 20 milhões de brasileiros contemplados, ou seja, 20 milhões de famílias contempladas neste programa social. Então, sem sombra de dúvidas, um grande avanço. Outra mudança que a gente fez é a questão que eu retirei do texto a limitação de 5 beneficiários por família. Então, não existe mais essa limitação. Outra mudança é em questão do acolhimento da Lei de Responsabilidade Social que tramitava no Senado Federal, né, que é um projeto do senador Tasso Gereissati, que tem como relator o Antônio Anastasia, e que eu acolho diversas sugestões que estão nesse projeto. Entre elas, a obrigatoriedade do governo federal anualmente ter que estabelecer
metas para o programa e anualmente, no final do ano, o ministro tem que vir aqui no Congresso Nacional publicamente falar se as metas estão sendo cumpridas e se as metas não estão sendo cumpridas, o porquê que elas não estão sendo cumpridas. Então, assim como nós temos a obrigatoriedade da responsabilidade fiscal e econômica, ou seja, o Paulo Guedes, se a inflação sobe mais do que o devido, ele tem que vir aqui publicamente justificar os motivos, assim também vai acontecer com a política de assistência social no nosso país. Eles também terão que dar satisfação para a sociedade do que está dando certo e o que não está dando certo. Eu poderia aqui continuar enumerando, em cada programa social, são 9 programas sociais, eu fiz mudanças, programa de auxílio a quem está produzindo na zona urbana, também na zona rural, auxílio esporte, auxílio criança cidadã, enfim, todos os demais auxílios a gente mexeu no texto e, para mim, o principal, pouca gente falou, eu falei ali no parlamento, eu coloquei lá uma frase no texto que pouca gente deu atenção, mas que eu falo que o Auxílio Brasil é o primeiro passo para a criação da renda básica cidadã no Brasil. Para quem acompanha esse assunto, sabe que lá atrás o ex-senador Eduardo Suplicy apresentou um projeto de renda básica cidadã. E eu estou resgatando isso nessa frase, que agora o governo tem a obrigação de que, através do Auxílio Brasil, ele consiga implementar uma renda básica cidadã, que é o objetivo de todos nós que lutamos por uma renda mínima para aquele cidadão que está em condição de vulnerabilidade. Eu poderia ficar mais uma hora aqui falando de mudanças, mas as principais eu acho que eu deixei claro aí para vocês. O deputado também falou sobre a questão da aprovação da PEC dos precatórios, cuja aprovação é necessária para custear o aumento no valor do benefício, ainda mais agora que mais pessoas serão contempladas pelo Auxílio Brasil. Vamos ver o que ele disse. A gente virou a página da questão do orçamento quando votamos aqui a PEC dos precatórios. Mas se me permitem ainda fazer esse desabafo, acredito eu que nós conseguiríamos sim colocar em execução o Auxílio Brasil, não necessariamente com a PEC dos precatórios, mas com uma decisão do governo de priorizar no orçamento aquilo que ele acha que tem que ser prioridade. Governar é a arte de fazer escolhas. Então o governo poderia falar assim, olha, nós vamos ampliar aqui o Bolsa Família, que hoje é 34,7 bilhões, para 85 bilhões, que é o que vai chegar, mas nós vamos tirar de tal lugar, desse lugar, e fazer a escolha de onde tirar. Com a PEC dos precatórios, o governo ele não falou de onde que ele ia tirar e ele extrapolou o teto. Mas o fato é que essa página está virada e que o orçamento vai vir através da PEC dos precatórios, que está em fase final do Senado. Acredito eu que semana que vem eles deverão votar e aí esse orçamento do Auxílio Brasil vai para 85 bilhões. Lembrando, gente, que na minha opinião, e eu estudo muito assunto de assistência social já fazem anos, nós temos que lembrar que o Brasil, com Bolsa Família, nós não investimos nem 0,5% do PIB em programa de assistência social. Países desenvolvidos investem de 2 a 4% do PIB em programas de assistência social. Então, para a gente ter o programa que é certo que a gente tenha, o correto, era elevar esse programa para um orçamento total de 200 bilhões de reais, aproximadamente. Nós estamos evoluindo, saindo de 34,7 para 85, mas nos próximos anos eu acho que a gente tem que continuar remando, porque se nós queremos ter um país mais justo, um país mais igualitário, nós precisamos olhar para aqueles mais necessitados. E programa de assistência social, de proteção social, tem no mundo inteiro. Sempre vão ter pessoas que vão depender do Estado para ter o mínimo para que não passem fome. E se a gente abrir mão disso, se a gente não se importar para isso, quer dizer que nós falhamos enquanto civilização, como sociedade. Então, sempre teremos que olhar para essa parcela mais vulnerável. Pessoal, vale a pena lembrar que essa medida provisória que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados tem até o dia 7 de dezembro para ser apreciada e votada no Senado. Caso contrário, a medida provisória perderá, olha só, a sua validade. O deputado Marcelo Aro também comentou sobre esse prazo que está muito apertado. Vamos ouvir o que ele disse a respeito, olha só. E, inclusive, quando eu acolho o projeto de responsabilidade social do senador Tasso Gereissati, é um gesto que a gente faz para o Senado, porque o senador Tasso Gereissati, sem sombra de dúvidas, é uma das referências no assunto política pública social no nosso país. Então,
Então, quando a gente conversa com ele, com o senador Anastasia, acolhe esse projeto. Quando a gente acolhe, por exemplo, sugestões do senador Alessandro Vieira, da renda básica, da frente da renda básica, nós estamos acenando, fazendo um gesto para o Senado, que a opinião deles é muito importante já no começo do processo aqui na Câmara. Então, eu acredito que o Senado irá concordar com o projeto que foi votado aqui, né? E eu estou muito feliz, eu não sei se vocês perceberam, uma jornalista estava me falando ali, há muito tempo não tem uma vitória unânime na Câmara Federal. Nós conseguimos aprovar um mérito do projeto sem nenhum voto contrário. E alguns aqui estão me acompanhando nos últimos 2 meses, sabe tanto que a gente trabalhou para isso. Então é uma vitória, realmente, hoje talvez seja um dos dias mais felizes do meu mandato. Além dessa medida provisória, o Senado também precisa votar a apreciação ou fazer a apreciação da PEC dos precatórios. O presidente da Casa Legislativa, o senador Rodrigo Pacheco, falou ontem com os jornalistas que a PEC deve ser votada já na próxima semana e quais são as prioridades na pauta do Senado Federal para os próximos dias. Veja só o que ele disse. No Senado Federal, no plenário, eventualmente tentarmos a apreciação da PEC já na próxima semana. Não posso garantir. Na verdade, ela tem que cumprir a etapa da Comissão de Constituição e Justiça, o parecer já foi lido, o pedido de vista, precisa ser apreciada na CCJ, finalizada na CCJ, vai a plenário e assim que chegar no plenário, eu vou ter um senso de urgência em relação à PEC, porque ela precisa ser apreciada. Nós vamos tentar justamente evitar isso, por isso que é uma luta contra o tempo. Nós precisamos dar solução a esses problemas, dos precatórios, do espaço fiscal, do programa social, a definição também da votação do orçamento, todas essas missões precisam ser cumpridas pelo Congresso. Ainda falando sobre a PEC dos precatórios, segundo apurado por parte da imprensa, já existe um sentimento de derrota e desesperança entre os ministros do presidente Bolsonaro que não acreditam que os senadores irão aprovar o texto da PEC, pelo menos como ele saiu da Câmara dos Deputados. A contagem informal de votos que eles fazem em votações importantes como essa contabiliza que o governo, pelo menos até agora, não dispõe de votos suficientes para manter o texto como estava. Pois é, vai vendo aí. Vamos acompanhar tudo isso nos próximos dias para ver como esse assunto vai, claro, se desenrolar no Senado. Então, para este vídeo era isso. Estas eram as informações que eu tinha para compartilhar com você por aqui nesta manhã de sexta-feira. Deixe o seu like neste vídeo, se inscreva aqui no nosso canal caso você não tenha feito e não se esqueça de compartilhar estas informações que, como disse lá no começo deste vídeo, são informações de utilidade pública e podem de fato ajudar muita gente. Desejo uma excelente e produtiva sexta-feira e um final de semana verdadeiramente abençoado. Cuide-se e cuide os seus. E claro, lembre-se sempre, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente final de semana.